Olá amigos, olá amigas, eu sou Luiz Fernando, estamos aqui para apresentar o programa Falando com o Craque e o meu convidado é Vinícius Navarro. Vinícius, fala um pouco da sua história, quando você começou a jogar futebol profissional e quais equipes você passou na equipe de base. Meu amigo Fernando, meu parceiro, queria agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre a minha passagem no futebol. Agradeço aos ouvintes também, que vão ter a oportunidade de saber um pouquinho sobre o Vinícius, quando jogou nas categorias de base e como profissional. Enfim, eu comecei atuando, antes de ir para o Cruzeiro, eu tive uma passagem pelo infantil do Itararé, onde nós ganhamos muitos jogos aqui, era uma safra muito boa de jogadores, como Rogério, Zé Dedeco, o Betinho do Elmo, o Zé Henrique, tinha o Zezito, falecido Zezito, que não era assim, era um centroavante rompedor, não era habilidoso, mas o Zé Eduardo, enfim. E eu tive a oportunidade de jogar no Aimorés. Uma época, o infantil do Aimorés era um time muito bom e nós ficamos, se não me engano, umas 60 partidas invicto. Mas a minha história mesmo, quando eu fui para o Cruzeiro, foi uma oportunidade que eu tive de um senhor, o senhor Isaías, da máquina de arroz, conversar com uma tia minha, falando sobre mim. E na época, na minha época aqui no Largo, eu era aquele menino muito arteiro, ninguém dava nada. Gostava de bola? E jogava bola, não estudava, gostava de jogar futebol. E ele comentou, essa tia minha, morava em Belo Horizonte, e ele comentou que eu jogava bem, tudo, que eu precisava de ter uma pessoa para dar uma oportunidade de levar para um clube, para fazer um teste, E ela tinha, por incrível que pareça, ela tinha um jogador do Atlético Mineiro, chamado Rômulo. Rômulo, certo. Morava... Na ponta esquerda do Atlético. Isso, morava na mesma rua dela. E ela conversou com ele, ele falou assim, traz ele aqui que nós vamos arrumar um jeito de ele fazer um teste lá no Galo. Graças a Deus que não deu certo, porque eu sou cruzeirense. Pensa bem, graças a Deus. Quando chegou, não sei o que aconteceu, que não teve essa oportunidade. Me levaram para o Cruzeiro. Eu tive um treinador chamado Lincoln Alves, era um senhor muito sério, que ele dava a oportunidade para jovens do interior. Por quê? Ele entendia que eu gastava passagem e tal, era longe, então ele tinha aquela oportunidade de treinar independente do dia que chegasse. A peneira, por exemplo, como era chamado, ela era marcada com as pessoas, vamos supor, terça e quinta, sabe? Porque era muita gente. Não é igual hoje, né? Era muita gente, era muita criança, né, querendo uma oportunidade. E eu fui apresentado a ele, e nessa apresentação ficou marcado para 4h30, o horário que eu estivesse lá para que eu pudesse fazer, me treinar. Só que antes disso, eu nunca entendi o porquê daquilo. Mas antes disso, de manhã mesmo que eu estive lá, o juvenil do Cruzeiro estava treinando, era na Toca da Raposa. Era no Barro Preto. Era um campo terra, de fora a fora, e nas beiradas, somente nas beiradas, pé de grama. Não tinha coisa. E o pessoal estava treinando. Isso era uma terça-feira de manhã. Então eu acredito que fosse um treino físico que eles iam fazer, um trabalho físico, que geralmente os coletivos são quarta e sexta, né? E me colocaram para fazer o aquecimento com esse pessoal. Quando eu cheguei para treinar com o pessoal juvenil,
eu assustei, porque os caras eram grandes demais da conta. Eu falei assim, puxa vida, os caras andavam um tanto assim, uns 20, 30 centímetros mais alto que eu. Assim, caramba. Mas na minha cabeça, hoje, eu acredito que eles queriam olhar o meu jeito de fazer um aquecimento. Se eu levava um pouquinho de jeito para jogar futebol. Isso você já tinha uma pouca experiência que você botou a base da maré que você tinha que aquecer. Né? Entendeu? Entendi. E aí eu fiz o aquecimento, mas só fiz o aquecimento. Troquei de roupa e cheguei às 4h30 para treinar. Eu ganhei uma chuteira, inclusive essa chuteira eu emprestei para um jogador que foi muito querido aqui em Tocantins, que chamava Juscelino. Chuta, Juscelino. Eu emprestei essa chuteira para ele. Era uma chuteira Olimpíadas, que era de tarraxa, mas aquela tarraxa antiga, parece que ela era fibra por baixo, e você usava uma chave mesmo para prender as... Sei. E o primeiro treino, eu fui com essa chuteira. Pensa você treinar com uma chuteira desse tipo num campo que não tinha grama. Nossa Senhora. Pensa. É torcer o joelho na hora. Não, e outra, ela acabou toda, as tarraxas dela acabou toda, de aparecer aquele ferro embaixo lá, porque era isso aqui. Mas enfim, eu cheguei atrasado e só tive a oportunidade de treinar uns 15 minutos. E nesse treino, uma coisa interessante. Quando eu cheguei, eu me lembro como se fosse hoje, o rapaz que estava para entrar, para treinar, que chamava Caverna, ele já era dos infantis do Cruzeiro. O seu Lincoln foi e pediu dar a camisa para ele, que era para mim, porque ele é do interior e tudo, e ele vai treinar agora porque já chegou, né, tarde. Eu lembro que o rapaz pegou a camisa, embolou e jogou no meu rosto. Ele querendo que você ficasse. Não, ele nem me conhecia, eu acho que assim, que era a vez ele entrar. Entendeu? Eu, na boa, entendeu? Faltou disciplina total para ele. Pois é. Aí eu peguei a camisa e tudo, no primeiro lance que eu chutar a bola e o campo muito ruim, ela quicou. Na hora que eu fui encontrar com a bola, o lateral me deu só um empurrãozinho, eu passei da bola, né? Assim, e tudo bem. Resumindo, no primeiro treino, com 15 minutos, eu fiz 3 gols. Aí, quer dizer, eu acredito que já despertou ali uma coisa diferente. Aí ficou marcado para quinta-feira o próximo treino. Entendeu? Ficou marcado para quinta-feira o próximo treino. Aí eu já cheguei no horário certo, já entrei treinando normal. E nesse treino eu fiz mais 2 gols. No sábado eu já estava voltando de Belo Horizonte, já trazendo um contrato, eu acho que era um contrato de gaveta, para minha mãe assinar, autorizando eu ir para o Cruzeiro. Essa foi a minha chegada lá no Cruzeiro. Foi a minha... Tudo que desenvolveu... A porta de entrada, no caso, né? Isso. Aí, e quanto tempo você ficou na base do Cruzeiro? E o que você ganhou dessa base? E o que aconteceu com você durante essa trajetória sua na base do Cruzeiro? Você teve oportunidade de alguma seleção? Fala para nós. Meu irmãozinho, eu não estou aqui para falar assim só de coisas boas. Eu sei disso. E eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, entendeu? Veja bem, quando eu cheguei no juvenil, do Cruzeiro... Aí você já era jogador do Cruzeiro? Já era jogador. Tinha um rapaz, chamava Luizinho, era um ponto esquerdo. Esse menino era bom demais, e ele jogava no infantil e jogava futebol de salão. Mas craque, Luizinho. E eu treinava. E, resumindo, eu tomei a posição dele. Aliás, eu vou falando aqui, eu vou contar para vocês assim, passo a passo até os juniores.
peguei a posição dele e o primeiro, aliás, o segundo jogo meu pelo Cruzeiro, pelo Infantil, antes de começar o campeonato, foi no Mineirão. E você, como futebol e tudo, você vai lembrar, eu acredito que você vai lembrar desse jogo. Foi Cruzeiro e América. O Cruzeiro perdeu de 2-0 do América, com o Macedo, um ponto esquerdo do América, que foi até pro São Paulo. Jogou no Cruzeiro e foi pro São Paulo depois. Cara, bom pra caramba. Foi 2-0, eu acho que 2 gols dele. Mas a passagem interessante, no segundo jogo, eu não tinha noção do que era o Mineirão, que é. Rapaz, eu vou saber o que era o Mineirão. Acostumado a jogar bola de manhã e de tarde, o que eu fiz? O jogo era. Se o jogo. Na época era 4 horas, o nosso jogo era 1h30, 2. Que soleira brava. Pensa, olha o que eu fiz. Eu morava no Jardim Laguna, junto com minha avó. Eu bati pelado de manhã, com os meninos lá, de manhã, com o jogo de tarde. Podia ver a bola que nem chutar. Fui jogar. Meu irmãozinho, uma das coisas que ficou muito marcada, mas muito marcada, você pensa bem, eu chego a me arrepiar, porque eu tinha 15 anos, cara. E aí, no final do jogo, a torcida chegando, que era um clássico, lotando o Mineirão. Quem era o ídolo do Cruzeiro na época? Joãozinho, cara. Joãozinho, ponta esquerda. Ponta esquerda. Fã incondicional dele. Cara. E eu lembro que no final do jogo, do nosso jogo, eu peguei uma bola e fiz uma jogada parecida com o que o Joãozinho fazia. E joguei na linha de fundo. E aquela torcida do Cruzeiro gritando, Joãozinho, rapaz, você pensa bem você. Rapaz, você pensa bem você com 15 anos, você fazer uma jogada e aquela massa toda gritando, Joãozinho, rapaz, foi maravilhoso. E ali, você vai, tudo para você é novo. Tudo para você é novo. Você pensa bem, você sai de Tocantins, na época, em 81, vamos colocar 5 mil, 10 mil habitantes, e você cai dentro de um Belo Horizonte, e você vendo tudo diferente, tudo é novo. Dentro do Mineirão tinha mais gente do que Tocantins? Não, mas muito. Pensa. Eu sei da história. E a época que os clássicos eram clássicos. Pegada, a rivalidade muito grande, Atlético Cruzeiro, Atlético América. E aí pronto, nesse negócio todo aí eu titular. Aí vem a imaturidade, né? Você com 15 anos, eu já tinha um histórico de arteiro, você cai para dentro de Belo Horizonte, você novo, com... O que era o que tinha? Isso, eu fui para lá, para Belo Horizonte, em agosto, dia 2 de agosto. Eu lembro como se fosse hoje. Eu e minha avó me levando, pegando um ônibus aqui e me levando. Dia 2 de agosto, deu num domingo. Eu fui. O que tinha aqui em setembro, que era bom demais? Jubileu. Pensa bem, você com 15 anos. Nós fizemos o primeiro jogo. No segundo jogo, que dava no dia 6 de setembro, 5 ou 6 de setembro, que era no 4, não me lembro a data, se era num sábado, tio Sebastião vem para Tocantins. O que acontece? Eu largo tudo lá e vem para Tocantins, o Jubileu. Nesse Jubileu, no mesmo dia, nós sofremos um acidente ali, perto da igreja do Rosário ali. Me arrebentei todo, não sei quantos pontos também para... Quer dizer, mas como o pessoal já me conhecia, não me mandaram embora nem nada, fiquei em tratamento lá. Novo, recuperação ótima, joguei o campeonato. Você veio embora depois do jogo, na folga? Não. Você não foi pro jogo? Não fui pro jogo. Nossa. Eu não fui depois do... Não. Eu sei. Larguei tudo. Larguei, não quero nem saber. Olha só, quer dizer, isso junta a inconsequência mesmo de ser jovem. É verdade. Entendeu? E é uma coisa muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas falarem
é assim, fulano teve no... Tô falando pessoal, teve no Vasco, no Botafogo e não quis ficar por conta de namorada. Eu acho que pode até ter acontecido, mas eu não acredito que seja isso, porque na época, poxa, quem não lembra eu vou citar aqui, só para ver onde eu quero chegar. Quem não lembra de um Valdir no gol, Calado, Marco, Virino e eu esqueci o nome do Saruê, acho que Saruê. Isso lá atrás. Primeiro, quem passava lá? O pau comia, certo? Tudo craque. Um meio de campo com Dodoca, Camburica, Jarbas e Renato. Só jogar a bola nele. Não, pensa. Genário e o acho que é Ratinho, o nome do... Olha só quanto tempo tem e eu lembro disso. Então, só que é o seguinte, tudo craque. Vinícius, nós vamos chamar um comercial rapidinho, a gente volta nesse mesmo assunto. Santos Bike, esporte é vida e viver pedalando prolonga a vida. Santos Bike, para você que é ou não do Grupo do Pedal. Aproveite muitas novidades e ofertas especiais em 2025. Santos Bike, ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Radical Calçados e Esportes, tudo para você esportista, amador ou profissional. E na linha de calçados e esportes, ninguém bate o nosso preço Radical. Casa do Celular, tudo o que você precisa em celulares e acessórios. Casa do Celular, manutenção em celulares, tablets e notebooks. Casa do Celular também ali na Rua Raul Soares, em Tocantins. Supermercado Oliveira e Filhos, trabalhamos com nossa família para servir a sua. Por isso, temos o melhor atendimento e as melhores ofertas com o menor preço. Então, e aí, Vinícius, a gente voltar ao assunto aqui, você estava falando da... olha pra você ver, lembrar de um time desse... Entendeu? Então, eu acho tudo craque, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando lá para me chegar onde eu estou querendo. Entendi. E aí, às vezes as pessoas tiveram oportunidade de ir para um clube, só que é o seguinte, cara, nessa época, só tinha Timanço, Flamengo, Vasco, Botafogo, Garrincha, pensa. Então, craque, talvez não tivesse a oportunidade que você teve. Isso. Entendeu? É verdade. É isso que acontece, mas às vezes foram com a idade mais avançada, já como profissional. Não teve uma base, no caso. Teve uma base, entendeu? E nesse contexto todo aí, o que acontece? Eu disputei o Campeonato Mineiro, aí eu fui para o juvenil, né? Já não era o Lincoln Alves, era... já destacando já no infantil, juvenil. Teoricamente, o que acontece? Isso é básico. Existe o primeiro ano de juvenil e o segundo ano de juvenil, certo? O ponto esquerda, que é o segundo ano, no caso meu, hoje nem fala mais ponto esquerda, mas o cara que era o último ano, o jogador que era o último ano, ele tinha a preferência de ser o titular. Ah, tá. Certo? Que você quer chegar. Ele tinha preferência. Só que ali eu ia fazendo a minha parte, mostrando o meu... Tomava posição. Para chegar onde que seu objetivo. Pegava posição. Foi nessa oportunidade de ter jogado como titular um jogo contra o América Mineiro, que nós ganhamos 2-0 lá no campo da Frimisa, em Santa Luzia. Jair Pereira estava acompanhando o Cruzeiro. Aí foi convocado eu e o Quirino do Cruzeiro para a seleção brasileira. Eu não lembro do Quirino. Nós fomos convocados. E nisso, eu fui convocado para disputar o torneio de Cannes na França. Aí fui convocado. E tem matérias minhas, nos jornais, que tá escrito lá, Jair Pereira garante vaga para 6 jogadores. E eu era um desses. Vaga garantida para... Comecei a treinar bons treinos, quer dizer, seleção brasileira sub-17. Eu joguei com pessoas conhecidas, que eu vou citar o nome aqui, pessoas conhecidas, que os outros eu não me lembro, eu nunca fui muito de... Eu não tenho foto, não tenho nada, tudo ganhado. Eu joguei com Aldair,
Você vê a história do Aldair. Daí era lateral esquerdo no Flamengo, ia ser mandado embora. Moser machucou, não tinha zagueiro, ele entrou na zaga, seleção brasileira, campeão do mundo. Futebol. Ailton era do Olaria. O Ailton, todo mundo sabe, gol do Barriga do... O Ailton tá até aqui, o bar. Ele faz parte da diretoria do Aimorés aí. Pois é. Uma pessoa muito espetacular. Pois é, ele, o Alexandre Torres, filho do... Carlos Alberto Torres. E o Neto. Neto. Entendeu? Eles falam que é craque Neto. O Neto. Então, estou falando de pessoas que eu tive a convivência. Certo? Na seleção. Seleção. E aí, olha só, você vê como é que é a imaturidade das coisas. Eu fui, treinei e tal, numa sexta-feira, treinando, titular, já tinha mandado fazer o terno, tudo, a autorização da minha mãe, entendeu? Autorização da minha mãe, tudo, o juiz tinha dado, né, porque eu era de menor, para viajar e tal. Na sexta-feira, acabou o treino e tal, nós chamaram, eu e mais 5 lá na comissão. Fomos cortados, cara. Nossa, que isso, você naquela expectativa Não, fui cortado, mas assim, nunca soube o porquê. Nunca soube o porquê. Eu sei que eu jamais vou colocar a culpa em alguém. Eu prefiro colocar a culpa em mim primeiro e as situações. Às vezes achou que você não estava rendendo, né? Entendeu? Não, mas eu estava treinando. Era o Neto e eu. Entendeu? Não fazia sentido aquilo. Entendeu? Mas enfim, eu fui cortado, mas só que, pô, se você, já fiquei lá 9 ou 10 dias, você, com 17 anos, poxa, Sua cabeça pira. rapaz, tinha o Ebro aqui em Tocantins, Sua cabeça pira, tem certeza. aqui, você novo, começando a namorar, aquele negócio todo, os bailes que tinha ali no clube, você acha que eu estava preocupado em... Acho que eu estava preocupado em ter que ser cortado nem nada. Né? Queria estar aqui, 9 dias depois vim, mas não teve dificuldade nenhuma. Quer dizer, eu tenho certeza que eu não fiz nada para que isso acontecesse. Porque muita gente julga o Vinícius. O Vinícius. É porque vim aqui. O Vinícius aí não tem responsabilidade, mas não sabe o que você passou no dia a dia. Mas é porque eles viam aqui o que eu fazia aqui. Mas lá não, lá a disciplina era outra. Era outra. Eu morei com o pessoal aqui que me ajudava demais da conta, e eles sabem disso. Eles sabem. Treinava. Conversei com alguns amigos seus que sabem da sua história. Treinava muito, cara. Treinava muito. Eu fui... Aí eu fui cortado, vim para Tocantins, fomos campeão no Ébrio, para mim, né, em 83, todo mundo lembra, era bom demais, cara, muito bom. Você estava junto dos seus amigos, estava feliz ali. E outra mas coisa... você tinha o compromisso de voltar, né? Pela minha rebeldia, uma rebeldia besta, mas quando a gente é jovem, infelizmente a gente um pouco rebelde, eu deveria, vamos supor, eu joguei aqui no Ébrio aqui, de braço quebrado, cara. Tirava o gesso, ia para o Itararé treinar como que eu caía. Eu sabia que ia tomar pancada, eu ia treinar. Colocava o gesso de novo e ia embora para Belo Horizonte. Faltou assim, uma pessoa, aí que eu digo um empresário, uma pessoa para orientar. Pô, você não está no caminho. Isso, Pô, minha mãe aqui, uma luta danada, minha mãe vai entender. Pô, filho pequeno, então, né? Não tem como, cara. Entendeu? Não teve uma pessoa para te encaminhar ali, como tem hoje, os empresários hoje, né? Sim. Hoje tem os empresários tomam conta. Brasil tinha um empresário só, nessa época, que chamava Juan Figa. Ele era um uruguaio. Ele só pegava nata. Eu não tinha isso de pegar jogador com 15, 16 anos. Era um profissional. Mas enfim, quando foi em 84, eu fui convocado para a seleção mineira de júnior. Nós fomos disputar o torneio lá em Goiás. Era Minas, Goiás, Brasília e Distrito e
Mato Grosso. Era a nossa chave. Nós disputamos o campeonato. E para você ver como é que o futebol... Por isso que o futebol é apaixonante, né? O Palinha, que foi multicampeão em São Paulo, Cruzeiro e tudo aí, ele foi cortado da nossa seleção. Palinha de Carangola. Hein? Ele é da cidade de Carangola. Ele era do Santa Teresa. Santa Teresa. Ele foi parar para Santa Teresa na época. Ele foi cortado. Olha para você ver como é que o futebol... E tinha um amigo meu, o Toninho, que era o titular e tudo, que ele teve uma situação com o Marco Antônio Boiadeiro numa taça São Paulo, machucou e não jogou mais. Aí, em 84 mesmo, era o meu primeiro ano de júnior. O primeiro ano de júnior. Aconteceu a mesma coisa. Eu arrebentando no jogo tal, e treinando pra caramba, barrei o ponto esquerda, que já tinha sido até convocado à seleção brasileira. Chamava Marcos. Uma barra, e ele foi, aí fui jogando, em 83 mesmo, eu era juvenil e fui campeão de júnior. Disputando o último jogo, tem... Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro. Você chegou a disputar a Copa BH? A Copa Belo Horizonte eu disputei a primeira e a segunda Copa, que era pela minha idade. 85 nós fomos campeões, entendeu? 85 e 86 nós ficamos em terceiro lugar. Certo. Mas uma coisa interessante nisso tudo aí, né? Aí que você vai vendo que quando você é amador e você está num time igual o Cruzeiro, por exemplo, você joga muito pela empolgação ali e tal. E não tinha campeonato brasileiro, não tinha televisão, não tinha nada. Hoje até a TV Aparecida passa jogo. E tem campeonato do Sub-11 até o profissional. Não tinha isso, lá era assim. Treinar e treinar. Lá era, Cruzeiro, Atlético, Santa Teresa, América, Bela Vista e Valério Doce. Fazia aquele campeonato. Depois disso, festa em Tocantins, chamava o juvenil e júnior do Cruzeiro, vinha para cá para jogar. Você rodou muito nesse caso. Eu conheci muita cidade de Minas assim, mas não era campeonato, nada, era só... Fazer apresentação. Isso, era só convidado para coisa. Quando foi em 85, aí em 85 eu, sinceramente, eu estava voando, cara, novo pra caramba, com 19 anos, e eu morava numa república, com o pessoal aqui de Tocantins mesmo, e eu treinava de manhã e à tarde, e à noite, eu acho que eu corria aí mais uns 15 quilômetros à noite, então eu estava voando. Então, parte física inteira, magrinho, tudo. Aí a seleção brasileira, quando eu falo, eu não tenho frustração nenhuma, entendeu? Não tem frustração nenhuma com o futebol, tudo foi válido, não tem não reclamo de nada. Agora, você tem algumas frustrações que acontecem naturalmente. E uma das frustrações minhas, talvez a maior, foi que, nessa época, o meu treinador nos juniores era o Rui Guimarães. Foi treinador do Cruzeiro, foi treinador da Caldense, do Fabril, inclusive foi até ele que me levou para o Fabril. Eu estava treinando, estava no Cruzeiro, e a seleção brasileira que ia disputar a Copa do Mundo de 86. Que era quase a base de 82. Isso. Né? Mudou pouca coisa. Era tudo lá na Toca. Entendeu? Estava na Toca. E o que acontecia? O Júnior A treinava com a seleção A, o Júnior B treinava com a seleção B. Quando a gente fala seleção B, são todos titulares. Entendeu? A gente assim, tinha aqueles que eram titulares e os que depois mudou tudo. E nessa época, entendeu? A televisão, aquela TV Bandeirante, né? Isso. Passava os treinos e mandava flash para a Itália. Então, nessa época, mas apareceu muito clube querendo comprar e alguns por empréstimo. E eu estava voando mesmo, eu treinei. Eu lembro você treinando contra a seleção. 85 deu muito trabalho, o Oscar lá, o Leandro, né? Bola explodindo no peito do Carlos. A gente assistia aqui.
Vila Bandeirante. Tele acabou um treino um dia, cara. O Edson era o lateral direito. Nem era mais o Leandro. O Edson. Não era o Edson do Corinthians. Do Corinthians. Entendeu? O Edson era do Corinthians. E eu dei um elástico nele. O Tele acabou o treino naquela hora ali. Finalzinho já do treino, mas... Então tem histórias assim, rapaz, você vê como a gente é inconsequente. Pô, os caras seleção. Você querendo aparecer, eles não iam me dar porrada. Eles não iam me dar porrada porque eles corriam o risco de machucar e não ir. Mas eu dei uma canseira, as pessoas sabem, eu dei uma canseira no Leandro, cara. Foi, eu lembro. Eu dei uma caneta no Sócrates, cara. Ô, bicho, é muita ousadia, né? Você tomou um couro. Mas você tava voando, né? Tava bem, tava com 19 anos, rapaz. E como se diz, quisesse te levar naquela época, não podia te levar, porque o Pelé foi com 17, o Ronaldinho foi com 17, né? Rapaz, mas olha, eu fui elogiado, cara. Mas a seleção tinha 2 baita ponta esquerda. Nossa. Eu vi umas fotos suas ali, inclusive, você com o Éder, né? Inclusive... Zé Sérgio Éder, não é brinquedo. Não, era o... Esqueci, era um ponto esquerda que era do Sidney. O Sidney. Era do São Paulo. O que acontece? O Sidney foi cortado. O Sidney foi cortado da seleção porque eu acho que ele machucou num treino e no sábado ele foi treinar no São Paulo. Aí descobri e falou, como é que você está machucado aqui? Eu acredito que foi isso. O que aconteceu? Eu falei, não, eu estava... Vamos chamar mais uma vez o comercial, Vinícius, e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa conversa. Ar 20V, ao lado do Mercado Oliveira, na Praça do Rosário, em Tocantins. Almoço de segunda a sexta e no sábado, aquela costela com angu. Exacol, 30 anos, contabilidade, seguros e imóveis. A confiança de anos com profissionais mais do que competentes. Exacol, em frente à Prefeitura de Tocantins. Drogaria Cândido, perfumaria e medicamentos em geral. Chamou, a gente entrega. 999002306, em frente à Prefeitura de Tocantins. Açougue Esperança, o açougue do Giovanni. Confiança em primeiro lugar. Boi, porco, frango e tudo que você precisa para o seu almoço ou churrasco do ano todo. Vamos voltar aqui com o Vinícius, para continuar nosso bate-papo aqui. Então, meu amigo, o que é o seguinte, isso eu não estou falando sem prova. Eu tenho jornais, Tele Santana me elogiando demais. Pô, Tele Santana, você recebeu um elogio, Tele Santana. Mestre dos mestres. Mestre Tele. O que acontece? Depois desses treinos aí, o Sidney foi cortado. Foi cortado da seleção. Aí acabou a preparação com os juniores. Certo. Mas precisava ter um ponto esquerdo para compor o elenco lá. Fui chamado. Meu amigo, um ataque reserva com Marinho que foi de Botafogo, Bangu e tudo, Careca do Nápoles, jogou com o Maradona e Vinícius, cara. É muito orgulho, né? Muito orgulho. Muito orgulho, pra cara. você e pro tocantinense. Entendeu? Não é, cara? Peraí, Pra você e pros tocantinenses. E eu não tenho que... Você pode reparar aí nas rodas de qualquer coisa, eu nunca comento nada. Não comenta nada, eu sei. Se as pessoas me perguntarem, é diferente. Igual eu estou aqui falando. Mas se não me perguntar também, eu nem faço questão. Entendi. Entendeu? Eu não faço questão. E aí a minha frustração maior... Isso que eu queria saber. Vou bater frustração maior é isso aí. Eu tive a oportunidade de sair e tive a oportunidade, inclusive grandes clubes daqui do Brasil e clubes de fora. Interesse em você? Interesse em contratação. O que o Cruzeiro fez? Eu não falo que eu guardo mágoa, mas o Cruzeiro foi muito mal gerido por determinadas pessoas. Mas muito mesmo. A gente tem que falar o que é verdade. O Cruzeiro ficou... Tá aqui pra falar a verdade. Entendeu? O Cruzeiro chegou a ficar 6 anos sem título. Ganhou em 77. O Galo foi ex-campeão em cima do Cruzeiro. Era gerido por duas... A família Massi. Não vou citar não. A família Massi. O que o pessoal fez? Me levaram para profissional. Entendeu? Me levaram para profissional. E... acabou tudo, passou tudo, a seleção foi viajar. Aí, não. Só me levaram para treinar no profissional. Não fizeram contrato profissional. E nesse momento o Joãozinho estava saindo. Aí foi o caso, ó. Aí em 86, um caso muito interessante.
você vai lembrar aqui, porque você, né, gosta do futebol e tudo. Você lembra quem foi campeão brasileiro de 85? 85, campeão brasileiro Foi 2 times pequenos. Não, foi 2 times pequenos na final. Foi o Curitiba. Curitiba com o Bangu. Foi o Bangu. Certo? Curitiba e Bangu. Olha para você ver como é que as coisas vão acontecendo. Eu falo para você de novo aqui, não tenho frustração nenhuma. Não me dói nada. 86. 85, Curitiba campeão. Quem era o ponto esquerda do Curitiba? Chamava-se Edson. Tinha jogado no Internacional, no Flamengo, no antigo Colorado. E Pinheiro, que formaram o Paraná. O cara foi campeão. Brasileiro, cara. É a mesma coisa hoje, quem foi campeão, eu nem lembro quem foi campeão, o Botafogo. Imagina o 10 do Botafogo, uma pessoa vai lá no Júnior, vai bancar o cara, vai desbancar o cara lá? Não tem como. O cara bom demais de bola, um cara líder, um cara 100% amigo. Ah, o Cruzeiro comprou o Edson. Quer dizer, as minhas chances diminuíram. Era muito menor, cada vez mais. Mas nessa passagem, o Corinthians queria te contratar? Queria, o Corinthians, Palmeiras, nessa época. Mas eu lembro que aí o Joãozinho parou e o Edson assumiu. Isso, o Joãozinho. Aí eles fizeram... Joãozinho acho que foi pro Internacional. Eu acho que eles fizeram outra sacanagem com você. Eu, pelo conhecimento, eles contrataram o Adil. Não, o Adil, a história do Adil foi o seguinte. Em 1985... tinha um zagueiro o 85 era o meu segundo ano de... Profissional? Não, segundo ano de juniores e o último do Adil. Certo. Aí teve um jogo aqui em Visconde Rio Branco. Desculpa. Teve um jogo aqui em Visconde Rio Branco. Um rapaz chamado Eric, aqui de Nepomuceno mesmo, amigo dele, trouxe ele para fazer um teste. Era o Rui Guimarães, treinador. Aí, e eu voando. Aí trouxe, o Adil era ponto esquerda. Ponto esquerda. Aí o Adil entrou. O Adil um baita no jogador. Eu conheci ele aqui de São Paulo. Inteligente. Andando até com a muleta agora. Isso, teve um acidente. Um cara muito inteligente. Sabe, muito inteligente mesmo. Bom de bola, inteligente. Pá. Muito raçudo, muito voluntarioso. Cara, sem comentário. Aí o que acontece? Eu jogava, aí ele, antes do campeonato brasileiro? Não, antes do Campeonato Mineiro. Aí teve um jogo que é preparação, aqui em Visconde Rio Branco, lá no Buxardet, né? Buxardet. Mário Buxardet. Aí teve esse jogo, ele jogou bem, foi contratado era o Rui Guimarães tudo. Aí o que acontece? Rui Guimarães, eu era o segundo ano, eu já tinha barrado o ponto esquerdo no primeiro ano e eu ia ser o titular. O Rui Guimarães queria me deixar no banco. Chegou a me deixar no banco. Aí estou falando para você ver que quando você não tem estrutura psicológica das coisas, quando você tanto faz, entendeu? Entendi. Eu fui sumir da toca do Barro Preto uma semana, não tinha celular, não tinha nada, ninguém me achava. Eu falei, eu não vou jogar bola mais. Mas eu voltei para tentar pegar meu passe. Chegou lá, todo mundo desesperado, o que aconteceu? Eu não vou ficar em reserva, não. Eu não aceito ficar na reserva de jeito nenhum. O que tinha? Tinha um... É interessante demais, porque depois o Rui Guimarães me levou para o Fabril. Certo. O que aconteceu? O Rui Guimarães foi... Demitido? Não. O Rui Guimarães tirou chamava Amauri, ele era do Campo Belo, tinha um time lá em Campo Belo, não sei quanto. Ele era profissional, foi para o Cruzeiro como profissional, depois reverteram ele para amador de novo. Ele era meio de campo. O Rui Guimarães sacou o Amauri, o Adil ficou na meia esquerda e eu na ponta esquerda. Então você chegou a jogar com o Mineiro do Cruzeiro? Não, Mineiro, mas isso categoria de base. Tá. Aí, na base. 85,
Entendeu? 85, aí estourou a idade do Adil, o Adil já foi profissional, já ficou naquela expectativa. Só que o Adil era muito inteligente, que ele aguentou, acho que jogou algumas partidas no Cruzeiro e tudo, depois foi pro Guarani. Ali ele despontou. Entendeu? Aí eu acho que ele jogou no Grêmio. Teve o Grêmio no Corinthians. Ele é muito conhecido lá no Corinthians, ali, entendeu? Aí o que acontece? Aí vem a parte 86, eu fiquei muito aborrecido com esse negócio de Você ter tido oportunidade, o de time ter tido oportunidade, cara. Eu treinei com a seleção brasileira, estava lá bem demais na conta. Aí aquela motivação acabou muito. Isso puxa um pouco o ego da pessoa, né? Aí a motivação voltou quando foi disputar a taça BH de 86, meu último ano de juniores. Aí o meu treinador era Antônio Francisco de Jesus, que foi o treinador do Cruzeiro. Ele e o Chafi Felipe, esse Chafi Felipe foi diretor meu lá, ele é pai de um dos cantores daqui, Sepultura, banda de rock lá. Conversaram muito comigo, fizeram um trabalho psicológico comigo, porra, eu arrebentei na natação do Belo Horizonte. Entendeu? Arrebentei, fiz gol olímpico, mas arrebentei, cara. Aí vem as histórias. Aí profissionalizei, estourei a idade. Você pode procurar aí nas jornais, qualquer coisa. O único ano que não houve Taça São Paulo de junho, 87. Você já estava... Eu estava bem demais, cara. Eu poderia ter uma oportunidade muito grande de ser revelado no Brasil. E com vontade. Uhum. A vontade era grande, né? Vontade grande. Aí o que fez? O Cruzeiro pegou os juniores que eles tinham interesse e fizeram o contrato profissional. Era o Benito Massi, era o presidente. Cara, os caras são fera, né? Você, moleque lá, os caras te engolem. Uhum. A verdade é essa, os caras te engolem. Aí fiz contrato ganhando um salário mínimo. Era o que eu ganhava nos juniores, cara. Às vezes ganhava até mais, que ia lá, fazia um vale lá, por exemplo, eles me davam aquele vale, nem cobrava. Muito mais, tinha que pagar passagem para ir para toca. Dificuldade muito grande, né? Hein? A dificuldade muito grande, muito grande. Aí tinha que pagar passagem para ir para toca. Você tinha que almoçar, você tinha que voltar e ir para toca de novo. Olha para você ver como é que era. Passagem não era barata, barata agora, mas não dava muito. Pois é. Aí você vê que as coisas perdem um pouco assim, aquele entusiasmo. Você vai perdendo um pouco, você vai vendo que a idade vai passando. Uhum. Aí eu peguei um treinador, né, chamado João Avelino. Cara, o que ele fazia conosco, com esses 6 que subiram para o profissional, nós não treinávamos junto com o profissional. A gente ficava lá fora. Quando terminava o treino dos profissionais, ele chamava a gente treino físico a gente. Sol de 11 e pouco. Nossa, uma covardia contra o atleta. Sabe o que ele falava com a gente? Vocês que são, como é que fala? Vocês que são esperança, não? Vocês que são promessa, comigo vocês não vão jogar, não. Vai lá, comigo vocês não vão jogar. E fiz por cima. Aí o que acontece? Aí eu já estava profissional. Aparece o Rui Guimarães, treinador do Fabrício de Lavras. Contrata eu e o Éder. Desses 6, eu e o Éder, para ir para Lavras. O Fabrício tinha subido aquele ano? Eu não lembro. Meu amigo, você pensa, eu morava num hotel chamado Hotel Pinguim. Era uma distância equivalente, mais ou menos, daqui no Vale do Ouro, do campo. Você ia de manhã, andando, não tinha carro, não tinha nada. Nossa, que vida! Não. Você ia andando até lá. Não, vou te contar, isso tá tranquilo. Voltava até no meio, aí tinha um lugar que a gente almoçava que era muito bom, uma casa de família, aí voltava pro hotel. Aí, de tarde, a mesma coisa. O problema não era esse. Você estava bem fisicamente, você só suava. Tranquilo. O problema
foi o choque de realidade. Não se compara o amador do Cruzeiro com um profissional do Fabril. Meu amigo, A estrutura é muito você diferente, chegava né? para treinar, short, camisa, tudo sem número. Tudo sem número. Você pegava um short lá e ia treinar. Camisa, você treinava a parte da manhã. Quando você voltava à tarde, os calção tudo sem número. Estava tudo estendido no campo. Sem ter lavado. Não, sem ter lavado nem nada. Era sem ter lavado nem nada. Tem como, tem. Uai, você não escapava de pegar uma ziquezinha no meio da avenida. Não escapava. É verdade. Não escapava, cara. Não escapava. Então ali, eu falei assim, gente, puxa vida, de onde eu estava e eu vim pra cá. Mas só que acabou o campeonato. Acabou o contrato. Acabou o contrato, acabou o campeonato. Fui pro São Bento, Sorocaba. Em 87 mesmo. 87 mesmo eu fui pro São Bento, Sorocaba. Disputei lá um torneio José Maria Marinho, destaquei e fui recontratado por 88. Vamos chamar um comercial, Vinícius, depois a gente continua com o papo. Tá, brilhante, tá? Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins. Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o possante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Voltamos aqui, vamos primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos que estão lá assistindo na audiência lá, o Mocati, também o Éder, nosso amigo Pete, que está ligadão lá também. E vamos continuar o papo aqui com o nosso craque Vinícius. Ele estava falando quando ele foi para o São Bento, né, Vinícius? São Bento. Eu fui contratado de São Bento em 88. Aí que eu quero te dizer assim, não tem como eximir situações, mas muita coisa também aconteceu para que eu não tivesse um sucesso maior. Entendeu? Tipo assim... Às vezes a estrutura não te dava aquelas condições. Eu fui para o São Bento. Rapaz... Da Vila Hortência, onde eu morava, pro campo do São Bento, cara, era mais ou menos essa distância que eu estou te falando, até no Vale do Ouro, andando. Mas isso não tinha problema. O problema maior foi que em 88, você pode procurar nos jornais, você vai ver, 88 foi o único, não caía ninguém no campeonato paulista. Então, não teve investimento, era aquele negócio xoxo. Disputou por disputar. Foi um campeonato. Não é igual hoje, pegado, cai 4, fora 4. Não, não caía ninguém. Caía ninguém. Então ficou aquele negócio, tanto faz. Vou manter aqui. E por incrível que pareça, foi o ano que o Ebro foi campeão aqui em 88. Eu não vim, é até engraçado isso, eu não vim para jogar no Ebro, sabe por quê? Porque eu não sabia pegar metrô. Eu tinha medo de pegar metrô e me perder naquele São Paulo lá fora. Rapaz, eu não vim, eu fiquei um ano sem vir em Tocantins, porque eu não sabia. Eu só vim no final do ano, que terminou o contrato, Aí você já veio. entendeu? Aí eu vim, mas como não caía ninguém, a minha esperança era de um clube me contratar. A vitrine foi muito boa no caso do São Paulo. Você. Mas você jogou contra o Corinthians, você fez gol contra o Guarani. Foi fantástico. Você jogou contra o Júlio César, que foi zagueiro da seleção brasileira. Sim, né? Joguei com o Neto, já era do Guarani, o João Paulo, era um time massa, cara. Era um time. Sérgio Neres. Sérgio Neres era o goleiro, né? Não, eu joguei. Quer dizer, você pegou o Guarani. O Guarani, que chegou a ser vice-campeão brasileiro naquele ano, disputando contra o São Paulo. Olha só. Você jogou contra o São Paulo, com o Darim Pereira, com o Bernardo. Palmeiras, cara. O Veloso do gol, eu sei. Sim, Sua passagem ali em São Paulo foi uma vitrine. Foi muito bom. Mas
Foi muito bom, eu fui muito bem no São Bento. O São Bento foi uma equipe que você... Do São Bento, aí eu vim de novo para cá, não tive oportunidade no Cruzeiro. Em 89 eu fui emprestado para o Flamengo de Varginha. O Zé Carlos, que foi meia do Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro, do Guarani. Isso. Teve uma passagem pelo Itararé. Zé Carlos jogou no Itararé. Acho que o Zé Carlos foi campeão do Guarani 78 brasileiro. 78 brasileiro. Ele que me levou. Para você ver, olha só as pessoas que acreditavam em mim. Só que a estrutura do Flamengo, cara, era top demais da conta. Entendeu? Flamengo Varginha? O campo era o Dilson Melo, que foi o primeiro jogo foi Seleção Brasileira, né? Seleção Brasileira. O primeiro jogo foi lá com o Iugoslavo, gol do Raí. Um baita campo. Conheci lá. Uma comida perfeita. Varginha é cidade boa, né? Cidade muito boa, Varginha. O presidente do clube, ele desativou um hotel para colocar nós lá. Entendeu? Desativou um hotel e... Então, no Flamengo de Varginha, nós tivemos uma estrutura maravilhosa. Estrutura mesmo. Só que é o seguinte, cara. A gente tem que falar das coisas. Foi na época que começou a lambada, cara. A época que começou a lambada. Rapaz, a gente morava perto. O hotel que foi desativado era perto de um... A discoteca? Não, era Recanto dos Violeiros. Era um trem arrumado. E primeira vez que eu ouvi o Milionários dos Incríveis foi lá. Tá. Rapaz, nós tivemos uma base danada, mas aqui nós não ganhamos de ninguém, cara. Como é que nós não ganhamos, nós não ganhamos de ninguém, cara. Não saía das coisas, nós não ganhamos de ninguém. Time só não caiu na segunda divisão porque armaram um esquema, porque o campo lá ia muita gente. O campo lá ia muita gente, então era interessante para a federação. Para a federação, que dava dinheiro. Na época, mas nós ganhamos 2 partidas, pai. Nós ganhamos de 1-0 do Cruzeiro e de 2-1 do Democrata de Sete Lagoas, armado. Aí nós não caímos por conta dos restos, empatou. Empatou e pediu. Mais empate. Aí o que acontece? Eu vim para Tocantins. Eu falei assim, terminou o contrato lá, eu vim para Tocantins, fiquei 3 meses aqui em Tocantins, aonde você perguntou a respeito do time lá de Visconde Rio Branco, do Tebone lá, do Atlético. Eu esqueci o nome dele, assim, eu sei que é do Tebone lá, mas me fugiu o nome dele. Entendeu? Foi lá, me chamou, foi eu e Miranda, e debaixo de um toró lá, no outro dia, isso foi no sábado, no outro dia era eleição, em 89, Lula e Collor. Eu sei que eu fui campeão lá, tenho uma amizade com o Tebone até hoje, ele lembra disso, acho que foi muito marcante esse... Foi uma final histórica lá. Entendeu? Eu acho que foi muito marcante, eu não sei qual que é o nível marcante lá, porque eu não sou de lá, mas eu acredito que esse tem marcou até hoje. Nós ganhamos 2-1 esse jogo, debaixo de um toró. Eu estava em Belo Horizonte, quando eu recebi um telefonema que o Vitória, do Espírito Santo, tinha interesse em me contratar. Assim, aí eu já estava aí com meus 23 para 24 anos, já estava... Esgotado já. Eu já estava quase jogando a toalha. Falei assim, acabou, né? Esse negócio de mexer com um time grande. Eu vou aceitar ir para o Espírito Santo, praia, Vitória, time da capital, eu fui. Chegamos lá, muito bem tratado e tal, beleza. Fui jogar, fui o destaque do Vitória no campeonato, Capixabão. Fui o destaque, mas era emprestado pelo Cruzeiro. Entendeu? Aí eu fui o destaque do time, fui um dos artilheiros do campeonato e tal, entusiasmei muito. Poxa, é outra coisa. Lógico, Claro. Vinícius, a imprensa lá só falava Vinícius. Pô, fizeram matéria comigo de um jogo que eu fiz lá, contra o Castelo.
Fizeram uma matéria comigo, cara, foi bonita demais a conta, porque eu fiz 2 gols. O segundo gol que eu fiz, eles fizeram uma montagem assim. Eu limpei, fingi que ia bater a primeira vez, limpei e bati com uma pancada, entendeu? Sempre chutou forte, sempre chuta forte, né? Aí foi uma pancada danada, aí eles fizeram uma montagem com aquele filme Canhões de Navarone. Entendeu? Entendi. Aí acabou explodindo na rede, lá explodiu uma bomba, sabe? Foi muito top, cara. E lá tinha imprensa, né? Imprensa, então a imprensa estava coisa. E eu aí nesse meio tempo, o que acontece? O Vitória entrou em contato com o Cruzeiro e me compraram. Na época era 100 milhões. Era a época do Cruzeiro. 90, eu acho que não era nem o Cruzeiro, né? 100 milhões. Me compraram. Aí uma fase boa. Aí eu fui chamado para disputar a Copa do Brasil pela Desportiva contra o Botafogo. Ah, tá. Nós empatamos em casa e perdemos o Botafogo lá. Né? Isso tudo muito rápido. O Vitória me comprou olha só, me comprou em maio, quando terminou o campeonato. Me comprou em maio. Eu só lembro, isso foi em 90. Me comprou em maio e 91, minto, 91. Me comprou em maio, eu tinha feito um jogo pela Seleção Capixaba, entendeu? E fui fazer um torneio lá em Santa Catarina. Aí eu fui destaque da Seleção Capixaba e o Joinville me comprou. Mas foi tão rápido que foi assim, eu fui comprado, fui na seleção, casei e fui pro Joinville. Uma questão assim de meses. Entendeu? Agora, aí o que eu fiz? Tinha estrutura melhor. Mas a estrutura que eu tinha no Vitória não era a mesma. Eu poderia ter pedido, como eu queria sair de um time teoricamente pequeno para um time grande, e pelo que tinha me oferecido, eu não pedi, nem peguei luvas. Eu poderia ter pedido um apartamento de luva, que eu ganharia. Porque o pessoal ganhava isso lá. Na época me deu um apartamento. Entendeu? Eu ia com um carro. Um carro. Era mais fácil. Mas não pedia. Mas quando eu vi o valor, você ia receber? Eu ganhava 3 salários mínimos no Vitória. Eu fui ganhando 27 salários mínimos no... Para mim tá bom demais. Mas pensando que dali uma projeção maior, entendeu? Uma projeção maior, jogando, ir para um time do Sul, alguma coisa assim. A coisa era essa. E aí eu fui pro Joinville, 1991, no meio do ano. Rapaz, você vê como são as coisas. Eu morava num hotel, até eu alugar um apartamento para minha esposa vir, eu morava num hotel chamado Alvin. Era o hotel onde ficava o treinador também. E às vezes eu pegava carona com ele. Chamava-se Lauro Búrigo. Se não me engano, ele até faleceu, esse cara. Lauro Búrigo. Aí eu pegava carona com ele, até arrumar um apartamento. Pegava carona com ele. Ele tinha um Escort XR3 lindo, cara. Coisa mais linda do mundo. Você sempre falava, vou ter um carro desse, um XR3. Eu falei assim, mano, que carro bonito. Mas aí, nessa carona com ele cansou de falar comigo assim, eu não mandei te contratar, não. Comigo você vai jogar, não. Nossa. E o ponto esquerdo era muito bom, o Gilson. Corredor, veloz e tudo. Mas como o Gilson estava tendo um problema com bebida, noitada e tudo, eles me contrataram porque o pessoal da seleção... Capixaba? Não, o pessoal da seleção... Santa Catarina? Isso. Que joguei contra eles. E eram alguns do Joinville. Eles que orientaram. E aquilo ali, como um choque, né, cara? Você pensa que o treinador vai lá no negócio... Eu não vou te falar, você não comigo, você não vai não, né? Aí teve um jogo contra o Brusque, eu tinha que estrear. Eu fui contratado, eu tinha que estrear. E eu lembro que eu estava sentado antes de começar o treino, estava sentado na guarita,
onde ficam os reservas, tudo, antes de começar o treino. Aí ele virou para mim, desse jeito, cara. Vou te colocar você para jogar, aí você vai me fode, tá? Essa foi a palavra, não, palavra dele. Jogo contra o Brusque. Jogo contra o Brusque, lá em Brusque. 0x0, 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 tal, o Vinícius bate o escanteio, gol olímpico, no sábado. Gol do Fantástico. Gol do Fantástico. Nossa, homem. Eu doido. acho que ele ficou doido, ficou doido. Aí como é que tirava? Como é que ele me tirava? Fui jogando. Só que, olha só, como é que são as coisas. O futebol do Sul é muito diferente do futebol lá do Nordeste, futebol daqui do... Vou te explicar por quê. Cara, eu pesava 57 quilos. 57 quilos. Chove o tempo. Joinville é a capital da chuva. Então, essas jogadinhas, o caboclo vem de carrinho, não é falta não, é normal lá, cara. Os caras chegavam só, mas me jogavam longe. Eu não produzia, cara. Eu não produzia. Era muito lento, não produzia, não conseguia. Uma friagem. Lá quando... Não, estou falando para você a pura realidade. Aí disputei o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Joinville. Olha para você ver como é que são as coisas. Estou te falando aqui, eu quero ficar cego se eu estiver mentindo uma palavra aqui. Disputei o campeonato, não, disputei o campeonato caretaniano, a quarta de final, o treinador era... Pode fazer um comercial rapidinho, Vinícius, a gente volta nessa do que você teve com o treinador lá. A Lança Bovina, a confiança no peso certo. Em breve, próximo da Ponte Verde, no final do bairro Grama, em Tocantins. Melhores informações com o Jairo pelo telefone ou zap 99112 1144 DDD 32. Hotel, Pizzaria e Choperia Xangô. Música ao vivo todo fim de semana e datas comemorativas. Um ambiente perfeito para você e sua família. Delivery Xangô 3574-1255 ou 98491-5118. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Movemos o nosso mundo para chegar até você. Fabiano Júnior Distribuidora, a maior de Minas no segmento. Lima Cred, para você aposentado, pensionista ou de qualquer benefício do governo, inclusive FGTS, bloqueado ou retido, nós temos as melhores condições e com as menores taxas do mercado. Vem para Lima Cred, aqui você começa o ano com dinheiro no bolso. Digitec Internet Rural para empresas, sítios ou fazenda, rápida e ilimitada, com Wi-Fi incluso e condições especiais para você ficar conectado o tempo todo. Digitec Internet Rural, a maior e a mais rápida da região. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores novamente. Eu queria mandar aqui um abraço para o meu amigo Juninho, da Autoescola Tocantins, e também para um que segue a gente muito bem, o Juninho do Patrimônio. Os dois Juninho, dois amigos meus, então eu sei que tenho certeza que eles vão estar ligados. Vinícius, vamos continuar. No Joinville. O que aconteceu nesse ano? Eu disputei as quartas de final, assim, o quadrangular final pelo Joinville. Criciúma com um timaço, lembra do Criciúma que foi campeão da Copa do Brasil? Foi campeão. O treinador era o Filipão? Filipão, campeão. Beleza, vim de férias, terminei jogando e tudo. Era o Otto Valentim, que foi até treinador do Botafogo. Foi. Quando eu voltei em janeiro, eu já não fazia parte dos planos do Otto Valentim. Mas não fiquei 2 dias. O Avaí me contratou. Um diretor chamava Pico. Acertei com ele direitinho. Minha mulher já estava grávida. Ela estava com esse negócio de princípio de aborto, aquele negócio todo e tal. E... Cabeça mil. Ah, não, foi em 92. Isso, 92, cabeça mil. Aí nós fomos campeão do segundo turno da Copa Santa Catarina. Eu disputei o segundo turno. Eu fui reivindicar as luvas
que estava atrasado e eu tinha um monte de coisa. Minha mulher passando, sabe? Passando. Morando num quarto de hotel. Pra de ganhar pousar, menino, ué. entendeu? E aí teve uma discussão. Depois de um jogo, num sábado. Teve uma discussão, eu discuti muito com ele. Ele virou e falou assim: a partir de hoje você não faz parte mais do elenco. Tá tranquilo. No sábado. Na segunda-feira eu já estava pegando o meu carro e indo embora para Araranguá. Aí já era divisa com o Rio Grande do Sul. Ali para mim, cara, foi... A gota d'água. Foi assim, por quê? Eu já estava longe de casa há muito tempo, sem ver pessoas, por exemplo, não tinha contato com ninguém, muito frio. A minha esposa grávida, com, sabe, vários problemas, tudo. Meu menino nasceu lá, um frio danado e tudo. E as condições que eu estava no Araranguá, eu já não suportava aquela pressão mais. A pressão, sim, de não ter ninguém. E eu não sabia lidar com aquilo, uma criança nova, tudo. Não sabia lidar com aquilo. A verdade é essa, não sabia lidar com aquilo. Era assim, eu fiquei assim, desesperado. E aí eu conversei com o Valério, o nome do cara era Valério Mendes, era o presidente. Falei: Valério, está acontecendo isso, eu não tenho condição, tal. Ele virou para mim e falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho condição de pagar os seus acertos agora, mas você me passa o número da conta que eu vou acertar com você. Você vai embora tranquilo, te entendi. Falei com ele que as coisas que aconteciam. Não, beleza, foi bom. O cara acertou comigo. Inclusive, quando eu fui em Santa Catarina uns dias desses, eu tentei achá-lo. Ele está muito mal e tudo, mas não consegui falar com ele. Enfim, vim para Vitória de novo com a criança nova e falei assim: em Santa Catarina eu não ponho o pé mais, não jogo mais. E o meu passe era do Avaí. Do Avaí. Entendeu? Meu passe era do Avaí. Foi uma troca que fizeram. Colatina, que era o lateral direito, que jogou até com o finado Carangolinha, foi pro Joinville e eu fui pro Avaí. E aí eu voltei e falei: não jogo mais. Fiquei treinando no Vitória e tal. E até que juntaram um grupo de empresários lá, aí eu não me lembro o valor, abri mão da minha porcentagem, dos 15%, abri mão para me retornar, né? Aí juntaram 6 ou 7 empresários lá me comprar de novo o Vitória. Vitória. Nesse ano, eu voltei em 93, disputei o campeonato e tal, 94 também, acho que foi em 95, foi quando eu parei. O Santa Cruz ia fazer um jogo com a Desportiva e foi treinar com o Vitória, eu estava no Vitória. E eu nesse treino, eu arrebentei no treino e o Santa Cruz queriam me contratar para compor o elenco no Campeonato Brasileiro. Compor o elenco. E o Vitória queria vender. Aí o negócio. Aí o negócio seria o quê? O interessante seria eles me emprestarem. Não ia ter jogo nenhum do Vitória mais não. Era me emprestar. Se eu destacasse, eles teriam oportunidade de vender, ou para eles ou para outros. Não souberam fazer uma falta de cabeça, de conhecimento. E ali, eu não fui para o Santa Cruz por empréstimo, mas fui emprestado para disputar a 3ª divisão pelo São Mateus. Tá. Aí fui para lá, não recebi, entendeu? Não recebi tudo, tive que entrar na justiça para receber. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Com 29 para treinar, parei. Quer ver, Chico Maria? Não, parei. Voltei para Tocantins e, sabe, parei de jogar. Essa foi a minha passagem. Vinícius, então você teve uma passagem muito boa dentro do futebol. Sim, né? sim. Faltou uma coisa para você, assim, um empresário para tomar conta dos seus negócios, te ajudar. Mas faltou, olha, veja bem. Bola você tem. 100%. Entendeu? Vamos ser sinceros. 100%, 40% é culpa minha. Tá.
que não Tem uma tive pessoa juízo. que- Não, eu que não tive juízo, entendeu? Não fui homem suficiente para fazer o que eu precisava ter feito, o que eu tinha me proposto a fazer, entendeu? Uns 30% foi esse negócio quando eu tive a oportunidade para sair, Sai para um time. entendeu? Não é que é maior que o Cruzeiro, que o maior que o Cruzeiro. E- É um time com mais estrutura, Isso. com uma vitrine melhor. E a infelicidade de não ter tido a oportunidade, vamos supor, Pensa bem, se você vai para o Corinthians na época. um empresário, por exemplo, orientar, para eu não ter que bater de frente É. para fazer contrato, né? Meus contratos era tudo eu que fazia. Eu quero tanto pronto. Não, tanto pronto, o pessoal falava assim, não, eu não vou dar, entendeu? Se eu tenho você, mano, eu quero tanto, eu acho melhor assim, você vai bater ali em cima ali tudo. Então, não tem assim não tem uma frustração. Certo. Eu não carrego, volto sempre a falar, frustração, entendeu? E eu digo, antes de que você me pergunte, que talvez você vai me perguntar, o que eu deixaria de tudo isso para os novos? Isso, é isso que eu quero. Eu quero que você fale sobre isso, porque você teve a experiência, a pessoa que tem um sonho de ser, igual eu tenho um menino, eu tenho uma vontade enorme de ser um jogador. Eu falei, o que precisa de fazer? Primeiro tem que ter a cabeça no lugar e ter bola. Primeiro tem que ter bola, depois a cabeça no lugar. Queria que você desse falasse para esses jovens que têm a vontade de ser profissional, o que você deixaria de bom dentro do futebol? Você teve coisas boas ou teve coisas ruins também, né? Você teve a sua... Não, tive, né? foi, nossa, o que eu passei tudo foi válido. Válido, Foi né? crescimento. Porque aqui a gente já teve muitos que foram, bateram na porta e voltaram. Outros não seguiram aquilo que... Não é porque, pode ser o seguinte, você falou, o cara está lá, tem 6 meses lá, ele foi aprovado lá, está 6 meses treinando. Por que depois, no 7º mês, não mandou o menino embora? Pois aconteceu com vários do Tocantins. Eu queria que você deixasse um legado para eles, falar a importância de ser um jogador profissional, se fosse hoje, a sua cabeça era outra. Olha, meu irmão, é o seguinte, veja bem, a primeira coisa, e isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então, pai e mãe, principais, a base, não tem pai e uma mãe, com raras exceções, que não quer o melhor para o filho. Então você tem que ouvir pai e mãe. Aí, primeiro. Não é amigo, não. Não. Pai e mãe, primeiro, porque quem quer bem você é pai e mãe. Certo? Outra coisa, vamos falar lá no futebol. Se você está num clube que te dá dando uma estrutura, vamos colocar em categoria de base, Certo. você tem como estudar. O futebol pode ser o que você quer, o seu desejo, o seu sonho, mas você não pode Deixar de estudar. ter o segundo plano, que é o estudo. E um time grande, ele vai te dar condição disso. Então, se você não foi profissional aqui, você vai ser um profissional nos estudos. Por que eu digo isso? Porque apenas 1% dos jogadores que faz fortuna. Parece muito, né? Mas você só tá... Olha para você ver quantos clubes tem no Brasil e olha quantos clubes grandes que pagam bem na Europa, em outro lugar. Você vai ver que vai sobrar. Então, 10% dos jogadores ganham muito bem, acima de 10 salários mínimos. O restante que eu digo, o restante dos jogadores de futebol é de 1 a 3 salários mínimos. Se essa pessoa, se esse não tiver uma boa estrutura familiar, uma boa estrutura ali, isso vai acabar, porque o futebol é muito curto. Ele é muito curtinha a carreira de futebol. E ele vai perecer depois, principalmente se ele tiver a ilusão, que a ilusão não veio, não aconteceu, ele vai frustrar depois. Então eu falo isso, você tem que estudar. Eu vou chamar um comercial rapidinho e já voltaremos, porque vamos estar terminando, gente. Automecânica Reinaldão, veículos leves, pesados, de pequeno, médio ou grande porte, álcool, gasolina ou diesel. Automecânica Reinaldão, esse não deixa você na mão, ao lado do Fumo Sabiá, em Tocantins.
Agrominas, tudo o que você precisa para a sua criação ou animal de estimação, além de agroferragens e utensílios agrícolas em geral. Agrominas no bairro Grama, telefone ou zap 99827-2303, falar com Leandro. WD Oficina Mecânica, vai viajar ou tá voltando de viagem? Então leva o possante para dar uma conferida, afinal ninguém quer ter problemas na estrada. WD Oficina Mecânica no bairro Grama, em Tocantins. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Tudo o que a sua empresa precisa para continuar crescendo e melhorar ainda mais o atendimento ao seu cliente. A Liber Sistema de Automação, em Ubá e toda a região. Muito bem, aí Vinícius, vamos voltar aqui. Assunto do que eu falaria para os... Então, e outra coisa que tem que se observar muito é que quando eu fui para Belo Horizonte, eu não fui para concentração. Eu fui para morar em casa de tio, da minha avó primeiro, depois fui para casa da minha tia. Quer dizer, base familiar. Só que eu digo que eu via. Isso eu via, tá? É um meio totalmente prostituído. De tudo. Entendeu? Entendi. Prostituído, pornográfico, homossexualismo, entendeu? Isso eu via, mais ou menos meninos da minha idade, por exemplo, saindo com homossexuais, entendeu? Ganhar uma graninha. Ganhar uma grana e colocando até, como é que chama, lenço na cabeça para fingir que fosse uma mulher. Uhum. Então, isso é direto. Era direto, não sei como parece hoje. Que é mais... E isso, se a pessoa não tiver, se o menino não tiver uma estrutura boa, uma pessoa ali do lado olhando isso, ele se perde. Né? Porque está longe de casa. Longe de casa. Muito bom, né? Você faz o que você quer, entendeu? Você não tem mas cai uma graninha. Você não tem satisfação. E outras coisas mais. Aí você aprende a fumar. Uhum. Eu aprendi a fumar. Eu bebia muito, entendeu? Então isso aí tudo é um meio que eu sei estar, entendeu? E outra coisa que acontece muito, isso em toda classe, em todo lugar, entendeu? Eu quando eu fui, não vou citar nome, né? Nem está aqui também mais, mas quando eu fui para a seleção brasileira, que eu fui cortado depois, né? A notícia que chegou aqui em Tocantins é que eu tinha fugido da concentração para ir para a boate Rio de Janeiro, lá na Urca. Lá na Urca, onde nós ficamos, chamava ESAL, se não me engano, que era Escola de Preparação Física do Exército. ESAL, não é ESAL não, ESAL é Lavras. Eu sei que é Escola de Preparação Física do Exército. É assim, na frente, o Exército. Do lado esquerdo, mar. Do lado direito, Pão de Açúcar. Como é que você faz? Como é que você foi? Não, mas a notícia que chegou aqui foi essa. Então, mas aí é o que eu estou te falando, tem isso em todo lugar, tá? Tem muitas pessoas que não conseguem o que você conseguiu, ela não quer ter o que você tem, ela quer o seu. E critica. Isso aconteceu comigo demais, a conta. Agora, quando eu vinha para Tocantins... Você está de férias? Não, eu vinha pra cá, entendeu? E jovem, cara. É jovem, rapaz. Você tem uma amizade. Não, e quando você saiu daqui, você deixou uma amizade grande. Vamos contar aqui que nós dois já fizemos na época. Rapaz, nossa amizade é antiga demais da conta. Zero Colatina, zero Bom, esse jogo aí foi a Copa do Brasil em 91. Foi a estreia do Rivaldo no Santa Cruz, Camisa número 8. Foi estreia, foi campeonato Copa do Brasil. Copa do Brasil, 81. Isso aí o goleiro tentou pegar, não teve jeito não. Olha lá, Que pancada, hein, Vinícius? Pancada. O goleiro ele era o Birigui? Birigui. Olha lá. Esse jogo nós perdemos 3-2. Você fez gol, viu? Fiz gol. O Rivaldo fez gol aí também. Não sei se foi o segundo. O Vinícius é um jogador que batia muito bem na bola, né? Bate até hoje. Eu jogo às vezes nas peladinhas lá com ele lá. É o que pega na veia. Eu tinha uma facilidade muito grande de bater na bola. Tenho, né? Uma facilidade.
Colatina que tem até a frente com o Souza Baiano. Aí eu dou de cabeça de Vinícius, vai esse pode, ué. Nós vamos achar esse gol do Fantástico. São 2 gols do Fantástico. Um contra o Guarani e outro contra o Brusque. A do Brusque é que você me contou que sou o treinador, né? E o Guarani foi... Você estava no São Bento. São Bento, Sorocaba. Isso aí é muito importante, porque a história do Vinícius do futebol... E essa época ainda não tinha uma televisão assim, direto. Não tinha, essa é a TV Gazeta. Só tava lá por conta do... Você jogou futebol na época com o outro, na época errada. Você é hoje... Caramba, pois é. Você é hoje... a facilidade que você tinha de bater na bola. Olha lá, isso aí, quando eu treinei com a seleção brasileira, esse é o Júnior, Maestro Júnior, lateral esquerdo. Olha a história desse rapaz. Isso aí foi no Mineirão. Isso aí foi um jogo contra a seleção brasileira, né? A seleção brasileira de Master. Eu fiz 2 gols aí. Nesse jogo, foi 3-3 esse jogo aí. Foi um apoio papai. Isso. Aí o Falcão? Isso aí é o Rei de Roma, lá na Toca. 1900, isso aí é o Galinho, Zico, no Mineirão em 85. Eles treinavam no Mineirão, né? Eu estava no Flamengo de Varginha, isso era no campo do Dilson Melo, 1989, isso aí também é Flamengo de Varginha. Esse é o time que você falou que só ganhou 2? 2 partidas só. Ganhamos 2 partidas, mesmo assim, uma roubada. Esse goleiro aí? O goleiro é o Marcão. Esse rapaz ele foi embora lá para os Estados Unidos, quis me levar para lá. Uma época, um parceirão meu, mas nunca mais vi. Ele é de Dores do Indaiá. Dores do Indaiá, conheço lá. Isso aí é o Jordan, treinador, o Anderson e eu lá no Flamengo de Varginha. Nós fomos pro Flamengo de Varginha também, 89. Isso aí quando eu fui de seleção brasileira, sub-17. Aí tem jogadores conhecidos aí, né, que se destacaram né, assim, no mundo, né, de futebol, que é o Ailton, né, gol de barriga do... O Neto também? O Ailton, o Alexandre Torres, filho do Carlos Alberto Torres, o Neto e o Aldair, campeão do mundo. Campeão do mundo, seleção. Aí isso aí quando você parou de futebol profissional, você veio pra aqui, né? Não, isso aí foi em 91, que nós sapecamos acho que 11 ou 12 no Nacional, tirando mesmo o campeonato. Nacional de Rio Branco. Isso eu já estava no Vitória, acho que em 93, quando eu voltei de Santa Catarina pro Vitória. Isso aí eu no Vitória também, em 1990, com o Gilson Gênio, craque de futebol, jogou no Fluminense, América, aí outra mesma foto, né? Isso aí quando eu fui pro Cruzeiro. Isso aí foi 81. 81. Novinho lá, hein? Isso, aí eu tinha 15 anos aí. Isso aí na Taça Belo Horizonte de Júnior, 86. Partindo pro rumo ao bi. Aí vocês ficaram em terceiro lugar. Isso. Esse aí dispensa comentário, né? É o Roberto Rivelino, isso aí não tem. Rivelino. Rapaz, tem uma história muito engraçada aí nesse jogo. Eu falei assim, ele estava no Jabaquara. E aí, o que acontece? Eu falei com o pessoal, se ele der um elástico, eu dou um. E no finalzinho eu não dei um elástico, foi lá. Ele, depois do jogo, ele veio, olhou para mim assim, tudo, me deu um abraço. Então, muito interessante. Roberto Rivelino. Vitória. Isso aí, Dr. Sócrates, dispensa comentário, né? Falecido, muito bom de bola. Cerezo? Toninho Cerezo, fracasso. Toninho Cerezo, eu acho que estava no... Você jogou com o Reinaldo? Joguei, mas assim, amistoso. Reinaldo teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, né? Teve, mas... Mas nessa época você estava no Cruzeiro. Mas ele foi comprado do... Aí, o Éder Aleixo... Ele foi comprado do Sobradinho, Cruzeiro. Éder Aleixo, né? Canhão lá do Galo. Como eu estava falando disso, eu quero agradecer a você, agradecer os nossos ouvintes, os nossos patrocinadores, pelo esse programa de hoje. Um prazer muito grande, meu amigo. Um prazer muito grande. Muito feliz com a sua presença aqui, porque você contou a história do futebol que você participou. Futebol profissional e para o futebol amador. Muito obrigado mesmo, de coração.
Quero E eu agradecer fui também bem- a todos os funcionadores. Bem realista, Isso aí. bem, né, poderia omitir tantas coisas, poderia puxar, não foi mais para frente porque fizeram isso. Não, o negócio tem que ser limpo, não adianta. Nós temos só que agradecer a sua presença. Você abrilhantou mais o nosso programa. Tá? Eu que agradeço, E próximos programas nós vamos trazer um outro convidado aí. Talvez eu vou trazer aqui uma pessoa também que fez história no futebol de Tocantins e no Cruzeiro também. No Cruzeiro também. Meu amigo Michel, filho do falecido Fernandinho. Sim. Estou já agendando com ele, o próximo programa a gente vai trazer ele aqui. Ministro, muito obrigado de coração. Eu que agradeço, irmão.